Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já assistiu algum vídeo da nossa série Os 7 Passos para se tornar um discípulo de Jesus? Se você ainda não assistiu, esse será o nosso 5º passo. E eu te convido para você acessar o nosso canal Tens um Minuto e assistir os demais vídeos para você acompanhar e ser abençoado com essas mensagens e aprender verdadeiramente como é se tornar um discípulo de Jesus. Então, se você pretende ou se você quer se tornar um real discípulo de Jesus, essa é a sua oportunidade de aprender conosco através da palavra de Deus. Vem comigo, porque em instantes falaremos do 5º passo para se tornar um discípulo de Jesus. Estamos no 5º passo para se tornar um discípulo de Jesus. E este passo de hoje será um passo não menos nem mais importante do que os demais. Mas você só consegue chegar a Cristo por ele. Esse 5º passo que eu estou falando é a fé. E eu gostaria de compartilhar com você alguns versículos que está lá em Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 20. Acompanhe comigo. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Esse é o texto base da nossa reflexão de hoje. O texto a qual nós lemos especificamente no versículo de número 20, o autor da carta aos Hebreus, ele fala que devemos chegar a Cristo com convicção de fé. Veja que interessante. Aquele que quer ser discípulo de Cristo, ele precisa chegar-se ao seu mestre com fé. E por que fé é importante para a caminhada do discípulo? E eu lhe explico. Aquele que é discípulo de Cristo, ele vive uma vida diferente. Diferente como? Uma vida de fé e uma vida no sobrenatural. Ou seja, às vezes Deus dá missões, dá trabalho para esse seu discípulo, que só através da fé e por meio dela é que esse discípulo consegue desempenhar o seu papel. Às vezes é algo que na ótica humana parece impossível. Parece algo que vai dar errado, é ilógico. E quem foi que disse que o nosso mestre precisa trabalhar com uma lógica humana? E para que esse discípulo se aproxime de Cristo, faz-se necessário que ele tenha fé no seu mestre, que ele acredite nas suas palavras, que ele acredite no propósito do seu mestre para com ele e que ele acredite que o seu mestre não desamparará ele nesta caminhada. É por isso que o significado de fé no grego é pistes, é descansar em algo ou alguém, é entregar-se, é deixar nas mãos de alguém algo que eu estou aguardando, que eu estou esperando. E é justamente isso que significa fé. É o seu mestre lhe dar uma tarefa e você descansar, que se ele te deu, você tem a capacidade para exercer aquela tarefa. É por isso que Paulo diz que Deus não nos prova além das nossas forças. E é claro que o nosso mestre conhece muito bem os nossos limites e as nossas virtudes. E se ele nos deu um trabalho, uma missão, se ele nos colocou em uma obra, ele sabe que nós somos capazes de desempenhar esse papel da melhor forma possível. Eu quero lhe trazer uma prova que às vezes o plano de Deus parece ilógico. Você lembra muito bem do pai da fé, Abraão. Vivia uma vida estável com sua família. De repente Deus aparece para ele e apresenta um novo projeto. E esse projeto, na mente de Deus,
ele tem que sair da sua parentela. Então o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra onde te mostrarei. Agora analise comigo. Você vive uma vida estável, financeiramente bem, perto da sua família, e do nada Deus te chama para um novo projeto que você não sabe onde será, como será e onde será. Só quem tem fé e acredita no seu mestre, nas palavras do seu mestre, é quem consegue obedecê-lo e seguir o seu mandamento. E é isso que Abraão faz. E vemos Deus o abençoando por sua fé e sua obediência. Então que eu e você possamos ser como Abraão. Ter essa fé no invisível, no que não vemos, mas acreditamos por fé que veremos. E essa é a razão de qualquer cristão. Vivemos aqui na terra, padecemos vários problemas e dificuldades e enfermidades, na expectativa e na viva esperança de um céu glorioso que iremos alcançar. Então vivemos por fé e não por vista. Acreditamos que um dia veremos o nosso Salvador e essa fé inabalável só está acesa e bem viva no nosso coração porque cremos na palavra do nosso Salvador. Então que você possa ser esse discípulo de fé inabalável. Que a dificuldade bata na sua porta, o quanto bater. Que ela chegue te amedrontando, mas que isso não abale a sua fé, porque você tem uma viva convicção: eu verei o meu Salvador. É interessante que certa feita Jesus estava no barco com seus discípulos e eles ali amedrontados por causa da tempestade que se levantou. Quando eles acordam Jesus, a primeira coisa que Deus fala para eles é: vocês deveriam ter fé e não medo. Por quê? Discípulo que tem Jesus no barco não precisa ter medo. Ele precisa ter fé. Porque maior do que a tempestade é o seu mestre. Maior do que a noite escura é o seu Salvador. Maior do que o problema é o teu Redentor. E é por isso que nós descansamos nessa fé, porque sabemos que Ele não nos desampara e não nos desamparará. Confie, acredite, discípulo de Cristo, porque Ele está contigo. Foi uma promessa dele: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Descanse, discípulo, e se aproxime dele com a fé que você tem, mesmo que seja pequena, mas que seja uma fé inabalável no teu Salvador. Que Deus te abençoe.